A hegemonia chinesa pode estar se concretizando. Essa foi a manchete de um artigo recente da Foreign Policy, escrito por Stephen Walt, professor de Relações Internacionais em Harvard, alertando que a ascensão da China na Ásia parecia inevitável. No texto, Walt argumenta que, com decisões como sair de organizações internacionais, impor tarifas a quase todos os países do mundo e iniciar a guerra no Irã, elevando os preços globais dos combustíveis, o presidente Donald Trump basicamente entregou a região para a China. Citando o professor aqui, Trump fez praticamente tudo o que alguém faria se quisesse conscientemente que a China substituísse os Estados Unidos e estabelecesse uma posição dominante na própria região. Walt não é o único a alertar sobre a ascensão da China. Kishore Mahbubani, diplomata de Singapura e ex-presidente do Conselho de Segurança da ONU, defende esse argumento há anos, inclusive em seu livro Has China Won? O que torna este momento notável é que a política externa dos Estados Unidos para a Ásia foi moldada pela necessidade de impedir ou atrasar a ascensão da China. Se isso fosse abandonado, seria a maior mudança da equipe de Trump até agora. Mesmo que o Walt esteja certo e o governo Trump não tente mais conter Pequim, isso não quer dizer que ninguém esteja cuidando disso. Na verdade, a melhor esperança da região pode estar atualmente em uma nação insular 25 vezes menor que a China, a antiga potência militar conhecida como Japão. O Sol Nascente. Durante a maior parte de sua história pós-Segunda Guerra Mundial, o papel do Japão na segurança regional era bem simples. Ele hospedava tropas americanas, pagava uma parte dos custos e deixava o trabalho pesado para Washington. Esse acordo funcionou bem na Guerra Fria, mas dependia dos Estados Unidos serem um parceiro disposto e comprometido com a região. A classe política japonesa não acreditava que esse status quo duraria para sempre. Em 2015, o governo do premier Shinzo Abe aprovou lei permitindo às forças de autodefesa do Japão atuarem em casos restritos de autodefesa coletiva. Esses casos envolviam ataques a aliados que ameaçavam a sobrevivência do Japão. Antes, a lei só permitia o uso da força se o Japão fosse atacado. Na época, a mudança foi muito controversa, mas a lei foi aprovada e abriu caminho para novas reformas. Em 2017, Abe eliminou o limite de 1% dos gastos de defesa do Japão, considerado um dos principais obstáculos às reformas na área, embora não fosse previsto em lei. No ano seguinte, Tóquio criou a Brigada Anfíbia de Desdobramento Rápido para defender e retomar ilhas remotas, numa referência nada sutil às ilhas disputadas no Mar da China Oriental, reivindicadas tanto por Tóquio quanto por Pequim. Nesse mesmo ano, Tóquio anunciou planos para modificar seus destroyers da classe Izumo para que pudessem operar caças F-30 e 5B, dos quais o Japão planejava comprar 147 unidades. Apesar de forçar o termo, alguns declararam que Tóquio agora tem seu primeiro porta-aviões desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Embora Abe tenha iniciado a remilitarização do Japão, seu recém-eleito protegido parece prestes a concluir o trabalho. Segundo Daisuke Kawai, professor da Universidade de Tóquio, ninguém se dedicou mais a essa mudança do que o primeiro-ministro Takayama, empossado em outubro do ano passado. Em abril, ela anunciou a maior mudança nas regras de exportação de defesa de Tóquio em décadas. O governo dela retirou restrições à venda de armas ao exterior, permitindo a comercialização de mísseis, navios de guerra e outros armamentos. Grande parte da região ficou animada com as mudanças, especialmente as Filipinas. O secretário de Defesa, Gilberto Teodoro, afirmou à imprensa que isso dará a Manila acesso a armas de qualidade, fortalecendo a defesa interna e contribuindo para a segurança regional por dissuasão. Muitos viram a declaração como uma indireta clara à China. Além de abrir a indústria de defesa, Takayama elevou os gastos do setor para 2% do PIB do Japão e prometeu gastar mais. Dizer que isso levantou preocupações em Pequim é como dizer que a terceira temporada de One Punch Man foi apenas levemente decepcionante. Nada irritou tanto a China quanto uma declaração de Takahashi no parlamento em novembro passado. O primeiro-ministro japonês declarou que um ataque chinês a Taiwan pode representar ameaça à sobrevivência do Japão, sugerindo que Tóquio poderia invocar a lei de 2015 assinada por Abe para ajudar Taiwan. A China ficou, para dizer o mínimo, furiosa. Pequim acusou Takayama de tentar reviver o colonialismo japonês,
uma acusação forte devido aos crimes de guerra do Japão na China. Também desestimulou turistas chineses a irem ao Japão, suspendeu importações de frutos do mar e proibiu exportação de itens de uso duplo para 20 empresas japonesas que, segundo alegou, abasteciam as forças armadas japonesas. A reação da China foi além da retaliação diplomática e comercial. Em dezembro passado, caças chineses travaram radares em aeronaves japonesas, obrigando o Japão a enviar seus caças em resposta. Tudo isso mostra a tentativa de Pequim de forçar Takayati a se desculpar. Porém, Takayati resiste à pressão e pesquisas apontam que isso não afetou seu apoio. Pesquisas realizadas em dezembro mostraram que 70% do país a apoiava, um índice que a maioria dos governos ocidentais adoraria ter. Antagonizar Pequim e fortalecer a indústria de defesa é uma coisa. Mais importante a longo prazo são os esforços de Takahashi para formar uma coalizão regional contra a China. Antes de falar dos membros da coalizão, vou contar rapidamente sobre nossa aliança imbatível. Frontistoco é nosso site para assinantes que desejam se aprofundar nos principais conflitos e histórias geopolíticas do mundo. Toda semana publicamos 2 vídeos exclusivos, 2 artigos de especialistas e podcasts sobre temas como a guerra na Ucrânia, crises no Oriente Médio e alianças no leste asiático. Custa só $5 por mês ou 50 por ano. Recomendo conferir se quiser me ver falando sobre coisas realmente assustadoras em vídeo. E, como se 6 dias por semana nas frentes de guerra não bastassem, esse é o Frontistoco, custa $5 por mês. Confira. E agora, vamos voltar a esses novos aliados, começando pelo mais improvável de todos, a Coreia do Sul. Aliados e parceiros. Dadas as lembranças das atrocidades de guerra japonesas, a participação de certas nações na coalizão de Takayati surpreende principalmente a Coreia do Sul, seu maior parceiro. Tóquio e Seul têm uma relação complicada, e isso parece até um eufemismo. O Japão colonizou a Coreia de 1910 a 1945 e durante esse período cometeu atrocidades tão horríveis que não podemos mencioná-las aqui no YouTube sem correr o risco de sermos desmonetizados. Na Frontistalk Company tratamos disso, essas feridas nunca cicatrizaram totalmente. Em 2018, as tensões aumentaram quando a Suprema Corte sul-coreana ordenou que uma empresa japonesa indenizasse sul-coreanos por trabalho forçado na Segunda Guerra. Isso desencadeou uma série de reações em que ambos os países rebaixaram o status comercial um do outro, com Seul chegando a ameaçar cancelar um acordo de compartilhamento de inteligência com Tóquio, embora isso não tenha acontecido devido à pressão dos Estados Unidos. Mesmo sob orientação de Shinzo Abe, Takayati trabalha incansavelmente para mudar isso. Desde que assumiu, ela e o presidente sul-coreano Lee Jae-myung se reuniram 4 vezes em 6 meses, ritmo impensável anos atrás. Durante a reunião de janeiro, realizada em Nara, cidade natal de Takayati, os 2 líderes concordaram em aprofundar os laços de segurança para enfrentar as crescentes preocupações no leste asiático, além de outros sinais não tão sutis direcionados à China. Isso foi reafirmado na última reunião há cerca de uma semana. Embora a Coreia do Sul seja crucial para Takayati, não é a única peça que ela encaixa metodicamente. Como já dissemos, a decisão do Japão de abrir sua indústria de defesa para exportações globais chamou a atenção de Manila, mas essa é só uma das várias formas de cooperação entre os 2 países. Em janeiro, Tóquio e Manila firmaram um acordo para fornecer munição, alimentos, combustível e outros itens isentos de impostos durante treinamentos conjuntos de suas tropas. Esse acordo apoia a implementação do Acordo de Acesso Recíproco de 2025, ERAA, permitindo que ambos os países desloquem suas forças para o território do outro para exercícios conjuntos, resposta a desastres e missões que aumentem a interoperabilidade. Mais ao sul, Tóquio também buscou laços mais estreitos com a Austrália, assinando um acordo no valor de $6,5 bilhões para a entrega de uma frota de navios de guerra projetados pelos japoneses. Takayati também anunciou o lançamento do Power Asia, um acrônimo um tanto complicado para Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia. Eles deveriam consultar os americanos sobre como fazer isso. Um programa de $10 bilhões visa aumentar a segurança energética no continente.
Cada iniciativa dessas é importante por si só. Consideradas em conjunto, elas sugerem que o Japão está buscando ativamente desafiar a dominância chinesa na região. E isso levanta algumas questões interessantes. Primeiro, como a China vai responder a isso? E segundo, os esforços do Japão serão suficientes para deter a China? Já abordamos as tentativas da China de forçar Takayama a se desculpar. Mas a reação de Pequim ao ressurgimento militar do Japão vai além de restrições comerciais e travamentos de radar sobre Okinawa. Durante a reunião do presidente Trump com o presidente Xi em meados de maio, este último criticou a ofensiva do primeiro-ministro Takayama na área de defesa, de acordo com o Financial Times. O Times relatou que Xi se agitou ao falar sobre o aumento dos gastos militares do Japão, sendo este o momento mais tenso da reunião. Funcionários do governo Trump ficaram surpresos com a forte irritação de Xi, já que o Japão não fora discutido nas conversas bilaterais anteriores. Xi Jinping se esforça muito para projetar a imagem de um líder que é frio, calmo e sempre no controle. Ao deixar a máscara cair até em reunião privada com Trump e outros, ele admite claramente a preocupação da China com as ações do Japão. Mas a China foi além de reclamar em reuniões bilaterais. De acordo com dados publicados pelo Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, ou CIPRI, a China aumentou seus gastos com defesa em 7,4% em 2025, elevando o total estimado para 336 bilhões de dólares. Vale lembrar que o CIPRI e outros analistas apontam que a China não revela todos os gastos militares, podendo os valores reais ser várias ordens de grandeza maiores. Para 2026, Pequim anunciou que aumentaria os gastos com defesa em mais 7%. Apesar de ser o menor aumento em 5 anos, segundo a Reuters, ainda superou os gastos militares do restante do continente. Na abertura do parlamento chinês, o premier Li Qiang afirmou que Pequim prioriza aprimorar sua prontidão de combate e desenvolver capacidades avançadas de combate. Além do orçamento, a China tem mostrado sinais mais claros sobre suas capacidades militares. No Natal de 2025, cerca de 2.000 barcos de pesca chineses pararam suas atividades e se alinharam em 2 formações paralelas no Mar da China Oriental, cada uma com mais de 400 quilômetros. Segundo o New York Times, em 11 de janeiro os navios repetiram a manobra, formando um retângulo tão densa que cargueiros precisaram contornar ou zigue-zaguear para passar. Em março, eles repetiram isso, segundo Jason Wang, diretor de operações da Indiana Space, empresa que analisa imagens de satélite e sinais de navios. Dados indicaram à AFP que cerca de 1.200 barcos se agruparam em 2 linhas paralelas, mais a leste dos eventos de janeiro e dezembro, mantendo suas posições por cerca de 30 horas. Esses navios pertencem à milícia marítima da China, formada por pescadores treinados militarmente que podem ser convocados para lutar ao lado da marinha. Embora não estivesse claro por que esses navios se reuniam em massa, Gregory Pauling, diretor da Iniciativa de Transparência Marítima da Ásia, escreveu no New York Times que acreditava ser um teste para ver como embarcações civis reagiriam se fossem convocadas numa futura crise, como um bloqueio a Taiwan. O fato de a China conseguir coordenar milhares de embarcações no mar, mesmo que todas fossem civis, enquanto o Japão tem apenas 154 embarcações em toda a sua marinha, ressalta o quão grande é a diferença atual entre as 2 nações. Isso antes mesmo de considerarmos os 234 navios de guerra da China. Pequim frequentemente utiliza essa impressionante frota para adotar táticas de zona cinzenta. Segundo o Fórum do Leste Asiático, em 2025, a Guarda Costeira Chinesa ficou 335 dias seguidos nas águas próximas às ilhas Senkaku, controladas pelo Japão. Em 2024, eles já haviam passado 215 dias consecutivos nessas águas. E essas táticas não se limitam apenas ao Japão. Em 2025, a China violou o espaço aéreo de Taiwan mais de 3.700 vezes e, segundo a Reuters, lançou mais de 2,8 milhões de ataques cibernéticos por dia, um aumento em relação aos 2,4 milhões em 2024. No Mar do Sul da China, embarcações chinesas assediaram navios filipinos e aeronaves chinesas continuaram a desafiar agressivamente patrulhas aéreas australianas com manobras perigosas.
Fora do campo militar, Pequim disputa com o Japão no setor econômico ao usar a iniciativa Cinturão e Rota e as dívidas desses projetos para ampliar sua influência além da de Tóquio. Se esses países correriam para ajudar Pequim em um confronto com o Japão, é uma questão em aberto, especialmente considerando como a dívida chinesa é vista de forma negativa na maioria dos lugares sobrecarregados por ela. No entanto, isso não significa que Pequim seja incapaz de exercer influência sobre essas nações. Tudo isso nos leva à nossa pergunta final. O Japão fez o suficiente para conter a China? Já de início, dizemos que não achamos que o Japão fez o suficiente para conter a China. Não nos entenda mal, o que o Japão construiu na última década é impressionante, mas ainda está longe de igualar a China ou posicionar Tóquio como igual a Pequim na região, capaz de impedir sua ascensão. O principal motivo disso é o tempo. A China passou décadas fortalecendo suas forças armadas, desenvolvendo a economia, coordenando a iniciativa do Cinturão e Rota e ampliando sua influência global. O Japão, por outro lado, só começou de fato em 2015 e, mesmo assim, o progresso foi gradual até a chegada de Takayama. A vantagem inicial de Pequim é tão grande que levaria décadas para o Japão alcançar. Como dissemos, a China tem 234 navios de guerra e seus estaleiros estão construindo muitos mais a cada ano. De acordo com um estudo do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, ou SIS, entre 2019 e 2023, os 4 maiores estaleiros da China produziram 39 navios de guerra. Apesar dos investimentos na marinha, o Japão não consegue acompanhar esse ritmo de produção. E falando em investimento, enquanto o Japão gastou cerca de 2% do seu PIB em defesa, em números absolutos, isso equivale a 62,2 bilhões de dólares. A China gastou quase 5 vezes mais, atingindo 336 bilhões, e pode estar subnotificando os gastos militares. Também é preciso abordar o poder econômico chinês. A China é o maior parceiro comercial de vários países da região, e a economia japonesa não tem porte para absorver esse volume de comércio, nem substituir o que a China produz. E por fim, há a questão da população. A crise demográfica do Japão é, segundo o próprio governo, um problema existencial. Em 2024, o Japão teve quase 1 milhão de mortes a mais que nascimentos, marcando o maior declínio populacional desde o início das pesquisas do governo em 1968. Apesar da crise demográfica, a situação da China não é tão grave quanto a do Japão. No entanto, analisar apenas gastos militares e população não indica quem venceria uma guerra. Se isso fosse possível, a Rússia faria desfiles de vitória em Kiev, não pediria a Zelensky para não atacar seus desfiles em Moscou e os Estados Unidos ditariam as regras ao Irã, em vez de ceder nas negociações. Ainda assim, são métricas úteis e por esses critérios, Tóquio é claramente o azarão. Porém, questionar se o Japão pode igualar a China pode ser totalmente equivocado. O Japão não está tentando rivalizar com a China, pode estar tentando se posicionar como uma alternativa credível para os países da região que se sentem desconfortáveis com a ideia do domínio chinês, mas não tem para onde recorrer. Por muitos anos, vários governos asiáticos tiveram que caminhar numa linha tênue entre aceitar o comércio e os investimentos em infraestrutura chineses e, ao mesmo tempo, tentar resistir à influência da China e se proteger da agressão chinesa. Veja o caso das Filipinas. Apesar das disputas no Mar do Sul da China, a China segue como maior parceira comercial de Manila. As Filipinas são parte importante da iniciativa do Cinturão e Rota, com projetos como o Aeroporto Internacional de Sangley Point e a Ponte Benonzo Intramuros, ambos construídos com financiamento e expertise chinesa. Se o Japão der a países como as Filipinas a opção entre Tóquio e Pequim, em vez de escolher entre Pequim ou infraestrutura sucateada, isso pode conter a influência chinesa. E a boa notícia é que Tóquio já está tentando fazer isso por meio de iniciativas como a Power Asia. Mas talvez o melhor para Tóquio seja reunir outros países da região em uma aliança ao estilo da OTAN para enfrentar a agressão chinesa. A estrutura já existe. O Japão estreitou laços militares com quase todos os países da região e com sua indústria de defesa aberta a novos negócios, esses vínculos devem se fortalecer ainda mais. E a maioria desses países já está unida, em maior ou menor grau, por seus acordos bilaterais de defesa com os Estados Unidos.
A questão então passa a ser se existe vontade política para formar uma organização desse tipo. Países que sinalizarem que vão aderir a essa aliança ou formá-la enfrentarão assédio chinês sem precedentes. No pior caso, a China pode até se recusar a fazer comércio com esses países. Mesmo assim, pode valer a pena pagar esse preço para criar uma aliança eficaz contra a China. Porque, ao menos na Ásia, nenhum país, por mais poderoso, consegue fazer isso sozinho. Obrigado por assistir.